Hoje nós temos o nosso irmão Edgar Poiati, que vai falar sobre o tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com a palavra o nosso irmão. Olá a todos. Gostaria de compartilhar a alegria por estar hoje aqui, com a possibilidade de trazer para vocês um pouco mais do que eu estudei para trazer aqui. Agradeço a oportunidade que a Ana nos deu para poder trazer o aprofundamento do quarto capítulo do Evangelho. Também agradeço a equipe de evangelização, que nesse momento está com meus filhos, e com isso posso estar aqui junto com vocês nesse momento, nesse trabalho que a equipe faz fantástico e fundamental. Bem, o tema que foi dado hoje, como foi falado, é o quarto capítulo do Evangelho, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a qual Kardec, por meio dos espíritos superiores, nos apresenta a reencarnação, que é um dos 5 pilares da doutrina espírita. A reencarnação é a nossa oportunidade sempre de evoluir para que nos tornemos espíritos superiores, pois a reencarnação é uma lei natural, a qual todos nós, espíritos criados por Deus, estamos submetidos. E somente com a reencarnação é possível responder algumas das principais perguntas que afetam nós, entre elas, de onde viemos? Por que estamos no planeta Terra? Quais as causas de nossas aflições? E para onde vamos? Kardec, como sempre, brilhantemente disserta sobre esse assunto em alguns tópicos. Primeiro ele começa diferenciando a ressurreição da reencarnação. Depois ele mostra que a reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência, ou seja, uma única vida, rompe esses laços. Nesse item desse capítulo que eu vou aprofundar um pouquinho mais, Kardec traz ainda a instrução dos espíritos sobre os limites e a necessidade da reencarnação, e termina com uma nota que exemplifica a reencarnação no nosso dia a dia. O capítulo ele é bem extenso, é bem profundo, por isso que eu disse que eu vou tentar focar em alguns pontos mais importantes, trazendo um pouquinho mais de alguns exemplos. Esse capítulo inicia com a conversa de Kardec, inicia com Kardec trazendo a conversa de Jesus com os discípulos, onde Jesus interrogou os discípulos com o objetivo de saber o que as pessoas diziam sobre quem Jesus era. Os discípulos disseram que as pessoas achavam que Jesus era João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou outro profeta. Pelo diálogo entre Jesus e os discípulos, alguns aspectos surgem. Primeiro, que fica claro que naquela época já se tinha noção de que os profetas, e apenas eles, podiam retornar à Terra. Ou seja, eles tinham crença que o homem que vivera e morrera poderia reviver, mas não sabiam de que maneira o fato poderia ocorrer. Isso porque eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Sendo assim, Kardec diretamente trata de diferenciar o significado dos termos ressurreição de reencarnação, onde ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo já morto, que a ciência já provou ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos na natureza. E a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo que nada tem a ver em comum com o corpo antigo. Nesse tópico, Kardec traz também um importante diálogo entre Jesus e Nicodemos, descrito no Evangelho de João. Vamos relembrar algumas partes desse diálogo e fazer alguns comentários. Nicodemos, que foi procurar Jesus à noite, disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir
como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ou seja, Nicodemos, que era um fariseu e um senador judeu, percebeu claramente a realeza de Jesus, mas foi procurar Jesus à noite, porque provavelmente poderia receber sanções, poderia perder seu cargo, privilégios, talvez fosse até acusado de traição por parte dos seus colegas do Sinédrio. E para ele, poderia ser vergonhoso estar perguntando para um rabino que não era reconhecido oficialmente. Ou seja por vergonha, por medo ou por orgulho, ele não foi durante o dia. Entretanto, pelo menos Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Jesus responde a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos foi mais fundo ainda e perguntou: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus respondeu: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nessa afirmação, Jesus tratou de diferenciar o corpo do Espírito. Nicodemos, com mais dúvida, ainda pergunta: como pode isso fazer-se? Jesus disse: és mestre de Israel, ignora estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, que não damos testemunho senão do que temos visto. Nessa afirmação, Jesus diz que veio trazer a verdade que ele presenciou. Kardec, nesse assunto, também traz passagens do Velho Testamento, por exemplo, do profeta Isaías, que cita: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Ou seja, temos aqui no Velho Testamento a encarnação explícita nesta passagem, e com isso a pluralidade das existências. Kardec também traz mais passagens que constam no Evangelho, nesse capítulo, os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, de que os profetas podiam reviver. Vale citar que, se fosse errônea essa crença, Jesus iria combater, como fez com muitas outras. Pelo contrário, Jesus sanciona isto com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Insiste e ainda acrescenta: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Bem, é importante lembrar que na Gênese a água é símbolo de natureza material e o Espírito é de natureza inteligente. E Jesus estabeleceu uma distinção entre o Espírito e o corpo. O que é nascido é carne, o que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito independe do corpo. Kardec afirma que, quando se trata de remontar dos efeitos das causas, ou seja, as nossas dificuldades diárias, a reencarnação surge como a necessidade absoluta, como a condição inerente à humanidade, numa só palavra: lei da natureza. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, pouco sentido tem as máximas do Evangelho de Jesus. Somos seres imortais, certamente. Os poucos anos de uma única vida são insuficientes para a aquisição das experiências necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Senão, ficaria sem sentido a afirmação que Jesus nos trouxe: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para atingir a perfeição,
Precisaremos do que? Dezenas, centenas de anos e centenas de reencarnações? Tudo isso depende de nós. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas ao alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Bem, como o espiritismo é ciência, filosofia e religião, vale a pena comentar também a parte científica. Por exemplo, alguns estudos pioneiros sobre vidas passadas, desenvolvidas na França. Tivemos Eugène Auguste Albert Rochas, foi encarnado de 1837 a 1914, ele era engenheiro militar, historiador, cujo livro de referência é As Vidas Sucessivas. No Brasil, nós temos Hernani Guimarães Andrade, encarnado de 1913 a 2003. Era engenheiro, era espírita e publicou vários livros com vários pseudônimos, e seus livros de referência são A Teoria Corpuscular do Espírito e A Reencarnação no Brasil. Nos Estados Unidos, temos o médico Ian Stevenson, encarnado de 1917 até 2007. Ele foi médico, foi professor. Seu livro de referência é 20 casos sugestivos de reencarnação. Também nos Estados Unidos, continuando os mais de 30 anos de estudo do Ian Stevenson, temos Jim Tucker, que também é médico e professor, e o seu livro de referência são Vida Antes da Vida. Na Índia, temos Ramenda Banerjee, encarnado de 1929 a 1985, era médico e professor. Seu livro de referência é Vida Pretérita e Futura. Por meio da revista Correio Espírita, revista internacional, Consolador, disponíveis na internet, é possível encontrar o resumo dessas pesquisas científicas desses autores que eu citei aqui para vocês. Mundialmente, o médico Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, no Departamento de Psiquiatria e Neurologia, foi um dos precursores da pesquisa científica da reencarnação. Seu método de pesquisa consistia em recolher e analisar meticulosamente casos de crianças que se recordavam de suas vidas passadas, mas sem auxílio da hipnose. Com mais de 30 anos, vários livros, vários artigos publicados, ele chegou a documentar mais de 2.000 casos, como eu citei, analisados meticulosamente, de reencarnação em diferentes partes do mundo. Estados Unidos, Índia, Sri Lanka, Líbano, Turquia, Tailândia, Birmânia. Já o médico americano Brian Weiss, autor dos livros de referência Muitas Vidas, Muitos Mestres, Muitas Vidas, Uma Só Alma, que era um psiquiatra que lidava com seus pacientes mediante os métodos convencionais da psicoterapia, foi surpreendido como uma de suas pacientes entrou em processo de regressão a vidas passadas por meio de auxílio da hipnose. Podemos citar também o psicólogo holandês Hans Tandem, o livro de referência Panorama sobre a Reencarnação e Cura Profunda, sobre terapia de vidas passadas. Ele viveu um tempo aqui no Brasil e segue a mesma linha do médico Brian Weiss. Especificamente no caso do médico Brian Weiss, ele não acreditava na reencarnação na época. Após confirmar elementos de vidas passadas de sua paciente em registro público, e especialmente pelas narrativas que a sua paciente fez de fatos particulares da vida sobre seu pai e sobre seu filho, ambos desencarnados, a qual somente ele sabia, isso fez com que ele se convencesse que existia sobrevivência após a morte do corpo. Por isso, a partir daí ele passou a defender a terapia de vidas passadas, pois segundo ele, abre aspas, muitas fobias e doenças estão enraizadas em experiências de vidas passadas, cujo reconhecimento e resignação pelo paciente tem efeitos curativos, assim como a certeza da imortalidade tem um grande poder curativo
ao afastar o paciente do medo e do sofrimento. Fecha aspas. Bem, certamente o pensamento do médico Brian Weiss, né, e demais citados, né, para nós espíritas não traz novidade, pois esses saberes constam nas obras de Kardec desde 1857, mas é uma forma de a ciência reconhecer a encarnação e o seu papel na nossa vida. Eu citei essa linha de raciocínio para poder citar um encontro memorável que ocorreu aqui no Brasil em agosto de 1871, que foi promovido por Hernani Guimarães Andrade, na qual ele trouxe o Dr. Banerjee, que eu citei, né, um dos pesquisadores aí de vidas passadas, trouxe ele ao Brasil, né, e o Dr. Banerjee perguntou a Chico Xavier: qual é o futuro das pesquisas sobre a reencarnação? Chico respondeu, abre aspas, os espíritos acham que é do maior alcance, porque a reencarnação, quando se positivar, vai alterar toda a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Vemos que o mundo precisa da ideia da reencarnação. Bem, já no item reencarnação, fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, Kardec escreveu: os laços da família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, ou seja, da vida única, sim os destrói. Como sempre, né, Kardec disserta e exemplifica, né, cada um dos tópicos. Kardec começa citando que os espíritos que formam grupos ou famílias são unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Portanto, os espíritos podem dessa forma reencarnar muitas vezes na mesma família, desde que tenham uma afeição real de alma para alma. Por outro lado, as ligações com vizinhos, colegas, empregados, ou seja, pessoas do nosso ciclo de amizade do dia a dia, né, também podem ocorrer, né, podem decorrer de laços familiares ou amizades antigas. Por meio da reencarnação, portanto, a continuidade das relações entre os que se amaram e continuarão se amando, sendo que a encarnação apenas momentaneamente os separa, pois quando retornam ao plano espiritual, eles novamente se encontram como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os mais adiantados moralmente se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Aqui temos um exemplo de colaboração dos espíritos que têm afeição e simpatia e semelhança das inclinações conosco, ou seja, mesmo estando no plano espiritual e nós aqui estando encarnados. Kardec continua: após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento e cada vez menos presos à matéria. Com isso, mais viva se lhes torna a afeição recíproca. Kardec nos lembra que a verdadeira afeição espiritual é a única que sobrevive após a morte do corpo. Ou seja, os seres que na Terra se unem apenas pela afeição de natureza material não têm motivos para se procurarem no mundo espiritual, pois tais sentidos se extinguem com o desencarne. E que Deus permite que a encarnação dos espíritos antipáticos e estranhos numa família com dupla finalidade, para servir de prova ou para servir de meio de progresso. Por isso que às vezes ocorre que tenhamos numa família encarnada um parente que não tem nada a ver conosco, ou até mesmo pode ser nós que não temos nada a ver com aquela família, seja tanto pelo lado bom
seja também pelo lado ruim. Né? E para alguns existe o chamado falso temor de que o número de parentes vai aumentar indefinidamente com a reencarnação. Por isso que alguns citam que a reencarnação destrói os laços de família. Né? Mas é importante, né, citar que o fato de um espírito ter tido 10 encarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, 10 sogras, 10 cunhados, né, e assim por diante, um número proporcional de filhos e parentes. Né? Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob até o mesmo título. Ou seja, é possível encarnar como um espírito que já tenha sido a nossa mãe várias vezes, ou que esse espírito possa ter sido o nosso filho também várias vezes, independente, né? Isso depende basicamente do nosso plano reencarnatório. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe. Né? Agora, olhando, né, sobre o aspecto da doutrina anti-reencarnacionista, né, ela sim anula a pré-existência da alma, pois a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, ou seja, nenhum laço anterior há entre o corpo e a alma. E nesse caso serão completamente estranhos uns aos outros. Por exemplo, um pai estranha o filho. Né? A filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Já com reencarnação, os antecedentes e os descendentes podem já terem se conhecido, podem ter vivido juntos, podem ter se amado, podem se reunir mais tarde, a fim de apertarem os laços de simpatia. Ainda pela única existência, né, a chamada sorte ou azar da alma é irrevogavelmente fixado. Né? Os que têm o bem vivido vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados, ou seja, por desejar o céu, né, conforme cita a Igreja Católica. E os que não têm o bem vivido vão para o inferno, ficando assim imediatamente separados para sempre, né? E sem esperanças de se tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães, filhos, maridos, mulheres, irmãos e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. Portanto, isso sim que é uma ruptura absoluta dos laços de família e amizade. Já com a reencarnação e o progresso, podemos nos reencontrar, seja na Terra, seja em qualquer outro mundo, e podemos seguir juntos a marcha para Deus. Com a reencarnação, os que fraquejam no caminho de Deus retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda da esperança, pois são ajudados, encorajados, amparados pelos que os amam. Estes um dia, sim, sairão desse lodaçal que se enterraram. Portanto, com a reencarnação, há perpétua solidariedade entre os encarnados e desencarnados. E daí temos o estreitamento dos laços de afeição. Kardec resume esse item, chamando de as 4 alternativas que temos para o além-túmulo. A primeira delas, né, é o nada pela doutrina materialista. A segunda é a absorção, o todo universal pela doutrina panteísta. Segundo estas 2 primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. A terceira é a da individualidade, com a fixação definitiva da chamada sorte ou azar, né, a qual, segundo a Igreja, há a possibilidade de nos vermos novamente, desde que sigamos para a mesma região, que tanto pode ser para o inferno ou para o céu. E a quarta, né, que é a da individualidade, mas com um progresso indefinitivo, com a doutrina espírita, e com a pluralidade das existências, na qual nós temos a progressão, né, gradativa. Aí sim nós temos certeza da continuidade das relações entre os que se amam,
e com isso constitui uma verdadeira família. Sendo assim, na questão 775 do Livro dos Espíritas, Kardec perguntou aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços da família? Os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Bem, nessa linha de pensamento eu separei alguns trechos de alguns livros espíritas, né? Como, por exemplo, no livro Constelação Familiar, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Temos que a família é uma base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Portanto, Joana de Ângeles nos deixa claro que renascemos na família que irá atender de melhor maneira possível o nosso plano reencarnatório. Reencarnamos na família que irá nos auxiliar em nosso progresso espiritual e moral, através do burilamento de nossas más tendências e resgate de nossos erros de existências anteriores. Já no livro SOS Família, também pelo espírito de Joana de Ângeles e na psicografia de Divaldo Franco, temos que a família, que é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Eu vou ler de novo, é bem curto esse trecho, né, mas vale a pena. Família, que é grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Similarmente a Joana de Ângeles, André Luiz, no Nosso Lar, traz que a família é a união de almas em processo de evolução, que é ajuste e aperfeiçoamento. Não temos a família que gostaríamos, não temos a família que queremos, mas temos a família que necessitamos. Então, que passemos a olhar a nossa família não só com resignação, mas com alegria de viver, gratidão, pois nada é por acaso. No livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier, na lição número 1, eles nos trazem as palavras de Jesus. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em círculos são lições. Então, todas as experiências que partilhamos na vida doméstica são um rico e profundo material que trabalharemos para a conquista dos valores mais elevados, devolvendo assim a tolerância, a paciência, a compreensão, o entendimento, o perdão, o trabalho, a bondade, a gratidão e muitas outras virtudes. Poderemos nos desenvolver no cadinho do lar e assim estaremos trabalhando na renovação de nós mesmos, de nossos lares e de toda a humanidade. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai Eterno que nos parece distante? No livro Leis do Amor, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico, ao ser indagados sobre o que precisamos para vencer a luta doméstica, Emmanuel cita: devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer a luta doméstica. Os deveres de cada um de nós, como pais, mães, filhos e irmãos, bem cumpridos,
e carregados com alegria, fazem que coletivamente o lar seja um ambiente de paz e satisfação. No livro Família, também pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico, na mensagem Cai Lá, temos: recebamos na criança de hoje, em pleno mundo físico, o companheiro pretérito que nos bate à porta do coração, suplicando reajuste e socorro. Entendamos, à luz da educação e do amor, diminuindo as sombras da penúria e da ignorância. Com esses trechos dessas obras memoráveis, podemos ver que a família é escola, a família é hospital, a família é um porto seguro, a família é consolo e a família é oportunidade de progresso individual e coletivo. Como exemplo do papel na família, no fortalecimento dos laços via reencarnação, trago o livro Missionário da Luz, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, na qual temos um bom exemplo de planejamento reencarnatório na família, na qual Sigismundo reencarnaria como filho de Raquel e Adelino, dos espíritos por ele vitimados em encarnação anterior. Bem, entrando um pouquinho no detalhe do livro, que é necessário para incentivar a leitura dos que não puderam ler e até para os que já leram, talvez reler novamente, livro cheio de sabedoria, cheio de ensinamentos. Sigismundo, que ocasionou o desencarne de Adelino com o intuito de se casar com Raquel, mesmo sabendo que ela era esposa de Adelino, o crime gerou graves desequilíbrios em todos os envolvidos. A morte de Adelino levou Raquel ao desequilíbrio, e a este para as drogas e para a prostituição, e a seguir ao suicídio. O mesmo aconteceu com Sigismundo, ao ver que os planos dele para ficar com Raquel não deram certo, e com isso ele também se suicidou. Com isso, Sigismundo retornou ao mundo espiritual em situação muito ruim, marcado por grandes desequilíbrios, desajustes e intensa degradação. Na erraticidade, depois de se conscientizar de todos os crimes na última encarnação, Sigismundo sente seu coração em grave desequilíbrio, suas dores são intensas, a conscientização de todo o seu drama particular o fere intensamente, gerando dores e desgastes. Vale citar que o momento dessa tomada de consciência do espírito é sempre doloroso, naturalmente traz grandes marcas, mas é um momento fundamental de grande importância para nós espíritos. É como se ele estivesse dando conta de todas as faltas cometidas e se preparando para iniciar um novo período em sua existência, um recomeço de sua história. No mundo espiritual, passado essa primeira etapa de conscientização, Sigismundo começa a reconstrução de sua história, inicia a sua grande transformação, abrindo trabalhos assistenciais, ajudando os seus semelhantes, atendendo os carentes de todas as naturezas, amparando os caídos, os sofredores que chegavam ao mundo espiritual, pois ele viu que essa seria uma oportunidade fundamental de começar a se reconciliar com Deus, principalmente com a sua consciência. Graças ao seu merecimento acumulado por anos de dedicação, aos amigos espíritos sofredores no mundo espiritual, ele acumulou méritos e créditos. Diante disso, os espíritos superiores vieram ao seu auxílio e proteção e anunciaram que ele, com o seu trabalho no plano espiritual, tinha conquistado a sua próxima encarnação, a qual estava começando a se materializar. Ele ia vir num lar estruturado e teria justamente como pais Raquel e Avelino. Com isso, teria a oportunidade de se reconciliar com aqueles que em vidas anteriores contribuiu decisivamente para o seu desequilíbrio e desestruturação, causando muita dor e sofrimento. A missão dos espíritos de luz era convencer o casal Adelino e Raquel, que já tinham encarnado antes Sigismundo, para receber Sigismundo como seu filho. Para
Raquel, o aceite foi mais fácil, mais rápido, mas Adelino relutava em tê-lo como filho, naturalmente, pois via nele o algoz responsável por seus graves desequilíbrios da vida anterior. Aceitar como filho aquele que o assassinou em sua vida anterior era uma das maiores dificuldades de Adelino, mesmo ele sendo uma boa pessoa, honesta, trabalhadora e com véu do esquecimento. Depois de várias excursões no mundo físico, com o encontro da família, com Raquel e Adelino, os espíritos conseguiram mostrar ao casal de como seria importante para todos os envolvidos um aceite verdadeiro, sem mágoas, a qual tudo isso iria contribuir para o crescimento de todos e o reequilíbrio individual e a construção de um forte vínculo entre esses irmãos que em vidas anteriores se entregaram ao desequilíbrio. Esse processo de convencimento de Raquel e Avelino pelos espíritos superiores levou 4 anos. Mesmo com a bondade divina da retirada temporária da memória, ou seja, um dos requisitos da reencarnação, que é o esquecimento do passado, Sigismundo, Adelino e Raquel podiam manter sentimentos recíprocos, ainda que inconscientes, de forma intuitiva, os quais poderia dificultar o processo de reequilíbrio e fraquejar no cumprimento das obrigações assumidas no plano espiritual. Entretanto, a encarnação atual, em convívio familiar, em situação de amorosidade, como na condição de pai e filho, foi o remédio incomparável para a superação do passado entre Sigismundo, Avelino e Raquel. Bom, com esse exemplo, vemos que a reencarnação nos auxilia a compreender a justiça divina. Sem ela, dificilmente conseguiríamos compreender como funcionam os mecanismos de Deus. Mas depende de nós conquistarmos essa nova oportunidade de reencarnar, assim como Sigismundo fez. O espírito que falhou, que já falhou em outras oportunidades, sabe da importância do apoio e do reconforto que pode receber no ambiente familiar. Renascer numa família equilibrada é uma bênção, mas, infelizmente, nem todos sabem valorizar, não só pela possibilidade de reencarnar, mas também pela família que recebeu. Por isso, a harmonia familiar é importante em todos os seus membros. Lembremos que os laços de parentesco e o esquecimento do passado servem, a princípio, para suavizar este confronto entre desafetos. A mesma oportunidade é dada aos espíritos que, apesar de terem feito muitos inimigos no passado, se arrependem, como no caso de Sigismundo. Bem, no item de instrução dos espíritos sobre os limites da encarnação, Kardec pergunta aos espíritos: quais os limites da encarnação? Os espíritos respondem: a encarnação não tem limites traçados, entretanto, o envoltório que constitui o corpo do espírito diminui a sua materialidade, ou seja, fica menos denso, menos grosseiro e proporcional, e com isso o espírito se purifica, progride moralmente e fica menos sujeito às vicissitudes. Então, literalmente, cada encarnação é uma oportunidade de tirarmos o peso de nossa consciência e de limpar as impurezas de nosso coração. Depende apenas do espírito, de libertar-se da encarnação trabalhosa pela sua purificação, a qual ocorre nos mundos inferiores, como nós que vivemos. Na hiaticidade, ou seja, nesses intervalos entre as existências corporais, o espírito fica ligado à natureza do mundo que liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade seria mais ou menos feliz, livre, esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Ademais, sobre o limite da encarnação, a gente tem a questão 166, 167, 168, 169 e 172. Dado o tempo, eu vou escolher uma delas para continuar aqui. Na questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Perguntou Kardec. Os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça?
no item Instrução dos Espíritos sobre a necessidade da encarnação, Kardec pergunta aos espíritos: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las? Não é um castigo, respondem os espíritos. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para cumprirem por meio de uma ação material os desígnios de Deus. Os que usam bem o seu livre-arbítrio transpõem rapidamente e menos penosas vicissitudes, e mais cedo colhem frutos de seus labores. Já os que mal usam seu livre-arbítrio retardam a sua marcha para Deus. Com isso, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. Por isso, tais espíritos consideram isso como castigo. Sobre a necessidade da encarnação, na questão 171 dos Livros dos Espíritos, Kardec perguntou: em que se funda o dogma da reencarnação? Os espíritos responderam: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a aniquilidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Encerrando o capítulo 4, Kardec, em nota, faz uma comparação da reencarnação a aluno que precisa concluir um ensino escolar. Com isso, vale citar previamente a questão 173 do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou aos espíritos: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Os espíritos respondem: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar de um mundo superior. Kardec cita que, para o aluno, cada ano de estudo é necessário para alcançar um certo grau de aprendizado, né? Um degrau natural na nossa escalada de conhecimento, e que não é um castigo. Se o aluno é esforçado, ele abrevia o caminho e naturalmente tem menos obstáculos, encontra ou passa por eles facilmente. Já o aluno que é negligente, preguiçoso, repete de ano escolar e é obrigado a passar novamente pela mesma classe, pelos mesmos ensinamentos, até ser aprovado. Assim acontece com o homem na Terra. Por isso, encarnar é um meio de desenvolver a inteligência e principalmente a moralidade, para contribuir com o progresso não só individual, mas de toda a humanidade. Pela reencarnação, no mesmo globo, Deus permite que os espíritos estejam novamente em contato para reparar os seus erros e danos recíprocos. E além disso, por meio das relações anteriores, estabelece a base espiritual dos laços de família. Com isso, temos a lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade, da igualdade, ou seja, as leis de Deus são todas soberanas e sábias. Por isso, meus irmãos, devemos utilizar a presente encarnação de forma mais útil possível, não deixando para a próxima encarnação o que podemos fazer nessa. Né? Alguns amigos que não são espíritas até brincam: ah, você é espírita, se você não conseguir concluir o que você precisa concluir, você deixa para outra vida, você faz na outra, você vai empurrando isso de forma indefinida. Não é assim. Bem, lembremos que Deus é bom, é justo e misericordioso. Através da reencarnação, Deus nos dá a oportunidade de evoluirmos moralmente e pagando em várias parcelas, sem juros, as dívidas que contraímos, e muitas das vezes, com a misericórdia, pagando
pagamos muito menos do que devemos. E lembremos que temos a família que necessitamos para o nosso progresso. Para encerrar, eu vou ler o capítulo 53, que chama Em Casa, do livro Ideal Espírita, ditado por espíritos diversos, na mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho da lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitando de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, às custas de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada, doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotos, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar caridade e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor que possa. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorria para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da tua luta em casa. Bem, irmãos, que tenhamos uma boa semana repleta de reflexões, bons pensamentos e ações.